Programa Viver Goiás. Oferecimento: Uninter Goiânia, a EAD nota máxima no MEC. Hospital Master, referência em cirurgia plástica. Simbora Restaurante do Lima, servindo refeições 24 horas por dia. Eu me descobri artista no Goiás, não acreditei, pensei não ser capaz. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei, Goiás é bom demais. Boa noite para todos que nos acompanham pela TV Capital, canal 32.1 e também pelo nosso canal do YouTube. Desejamos agora um momento muito especial para vocês e muito boa noite, Breno Alves. Boa noite, Léo. Boa noite a você que está em casa assistindo aí o programa Viver Goiás e boa noite a você também que está acompanhando pela nossa web TV vivergoias.com.br. É isso aí. É uma honra, né, estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer e hoje nós estamos com um programa cheio de coisas interessantes, vamos falar dessa forma, que são temas muito fortes. Hoje nós vamos falar com a doutora Mônica Araújo e a doutora Andréia Bacelar. Nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, bem interessante, né, Breno? Sobre família, gente. Exato. E aí? Vamos falar sobre herança, vamos falar sobre paternidade. Inclusive, nós entramos num assunto polêmico, que é o auxílio reclusão. Exato. E vocês vão saber tudo isso a partir de agora no programa Viver Goiás. Então, sai daí não, meu povo, confere aí. Isso mesmo, né, Léo? Hoje nós temos um bate-papo, um programa bem diferenciado daqueles que a gente já tem costume de fazer. Com certeza. Nós convidamos duas advogadas referência no estado de Goiás e no Brasil para falar com a gente depois de muitas dúvidas. Durante esse período que a gente ficou descansando aí, teve muitas dúvidas sobre a questão da família, né? Não, nem que teve, né, Breno? São dúvidas que já existem, tem muita gente que quer perguntar, mas não sabe por onde começar. Sim. E é para isso que nós trouxemos duas doutoras realmente fantásticas, duas mulheres que são referências, mulheres que foram homenageadas com o Prêmio Mulheres Empreendedoras em 2022, Sim, pelos seus méritos. E é uma honra estar recebendo aqui a doutora Mônica e a doutora Andréia. Sejam muito bem-vindas aqui no programa Viver Goiás para nos ajudar a tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores e nossas também. Nós é que agradecemos o convite, é uma honra estar aqui presente no seu programa. Obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada e espero poder responder a todos os questionamentos. É uma honra, o lisonjeio é todo nosso. Nossa, né? Léo, vamos começar com aquela perguntinha básica? O danado vai lá e a danada vai lá pra festa e toma umas biritas ali, toma outras ali e pumba. Eu acho engraçado Depois que de põe a 9 culpa meses, na birita, né, coitado? Depois de 9 meses você vê o resultado. Aí o que acontece? Depois de 9 meses não vê a paternidade. E como que funciona isso, gente? É DNA, não é DNA? O pai tem direito, a mãe tem direito? Como é que fica a criança no meio dessa história? A questão do direito, principalmente, é da criança. Toda criança tem um direito a um registro de nascimento no nome do pai e da mãe, né? Nesse caso, quando há dúvida da paternidade, é possível fazer o teste DNA e esse teste ele pode ser feito através do judiciário, onde a população ela vai ter, dependendo se tiver assistência judiciária, ela não pagaria pelo exame. Isso tem que ser através da assistência judiciária. Mas tem que ter esse processo judicial. Exatamente. Né? Se o pai não simplesmente concordar, chegar lá e falar, eu quero fazer DNA. Não, mas não dá para fazer se o pai não concordar. Se o pai concordar de fazer de forma espontânea, existe um projeto aqui em Goiânia, onde se fala pai presente, se chama projeto pai presente, onde o pai e a mãe vai procurar lá no fórum, tem um local específico para isso, tá? Onde o pai vai dizer que tem interesse de registrar a criança, mas ele precisa ter a certeza dessa paternidade. Então, vai ser feito o recolhimento do material, né? Vai se averiguar e, sendo dando positivo, as partes na frente do juiz vão fazer um acordo, esse reconhecimento, e a criança vai ter o registro. Doutora, só um minutinho para a gente já pegar esse gancho, porque existe aquela questão também. A mãe fala, você é o pai. Não, não sou. Ah, não, mas você vai fazer o exame. Não, eu não quero. Aí, como a senhora falou, assim, é direito. A pessoa pode optar em não fazer ou quando o juiz determina, fala assim, você vai fazer. Nesse caso específico, quando o pai se recusa a fornecer o material genético, presume-se. Então, é ruim para a pessoa que está sendo imputada aquela filiação, né?
ela se negar. Porque se ela tem certeza de que ela não é o pai, por que não fazer o exame? Né? Até para se comprovar de que ele não tem nada a ver com a história. O que é mais fácil também. Né? Fica muito mais fácil. Não é meu, vou fazer por desencargo de consciência. Por que essa presunção ela é importante? Porque é o direito da criança que está em jogo, não o direito, né, do adulto, né? Principalmente Mas da criança. acontece também do pai ir lá registrar, né? A maioria das pessoas fala o registro, né? Vai lá, faz o registro e pronto, registrei, já tenho todos os direitos do mundo, já sou pai, pronto, mas pensão nem pensar. Não, Mas ele tem uma antes dele obrigação. entrar na pensão, eu quero fazer uma pergunta, que a gente está falando de paternidade, vai mudar de assunto agora. Paternidade, muitas vezes a gente fala, o pai não quer assumir a criança. Mas existe aquela questão, vocês já pegaram algum processo desse em que a mãe vai lá e entrega a criança pro pai, pronto, e acabou? Já, inclusive nós estamos trabalhando num atualmente, né? Sim. Bastante complexo, né? Onde a mãe, ela se envolveu emocionalmente com outro rapaz, então ela entendia que o novo relacionamento dela, a criança ia atrapalhar o novo relacionamento, né? Então ela pegou a criança e entregou pro pai. Então, durante meses, essa criança ficou com o pai assumiu, cuidou, já tem toda uma rotina. Aí, de uma hora para outra, ela terminou esse novo relacionamento e que agora ela quer a criança de volta. Aí, nesse caso, Que interessante. como já existe uma guarda de fato, né, nós pedimos em sede liminar, o juiz já concedeu, para que essa criança continue residindo com o pai até que o mérito seja julgado. Né? O processo ainda não foi totalmente, não chegou nos finalmente. Mas, a princípio, a gente conseguiu manter a guarda do pai, dessa criança com o pai. Mas nesse caso, por exemplo, eu já vi casos parecidos, por exemplo, mas assim, dizem que quem detém maior direito é a mãe. Não existe Não isso. existe não. isso? Antigamente, quando o casal se separava, automaticamente a criança ficava com a mãe. Né? Mãe é quem cuida, né? Popularmente, é filho da mãe, né? Naturalmente, as crianças são cuidadas pelas mães, né? Mãe que leva para o colégio, mãe que busca o menino, né? Normalmente vai levar filho no médico, é assim que funciona, né? Mas numa separação, o juiz sempre vai verificar qual o melhor interesse da criança, onde aquela criança vai ficar melhor cuidada. Se já existe uma guarda de fato, por exemplo, na separação, a criança ficou com a mãe durante meses ou até anos, por que mudar a rotina dessa criança? Essa mudança só ocorrerá se houver benefício para essa criança. Ela não é uma mudança automática. Ah, sim. Então, o trem é bagunçado, mas tem gerente. Não. Vou fazer um pequeno adendo, porque hoje a justiça, né, busca o melhor interesse do menor, da criança. Então, diante de tudo, de todos os fatos que serão analisados, terá que verificar onde é o melhor lar, qual é o melhor lugar, escola, quem pode amparar melhor esta criança? O genitor ou a genitora? Pai ou mãe? Então, é isso que tem que ser analisado. E conta também, quando a criança já sabe falar bonitinho, o juiz pergunta, qual que você quer? Ele pode até perguntar, mas às vezes nem sempre o que a criança está falando seria o melhor para ela. Porque a criança ela não tem por si só a habilidade e a responsabilidade de saber o que é melhor para ela. Então, muitas vezes é analisada a condição do pai e da mãe, não significa que o financeiro, quem tiver um maior poder econômico é o detentor dessa guarda ou será o melhor para a criança. Não significa isso. Então, às vezes, ou o pai ou a mãe que detém essa guarda pode ganhar menos mensalmente, ter uma renda menor? Pode. Mas tem um lar mais completo para essa criança. Então, aquele lugar poderá... O amor, o lar, essa estabilidade, né? Até uma estabilidade emocional hoje se verifica. Porque às vezes a pessoa, eu tenho condição financeira, mas não tem a estabilidade emocional para cuidar de uma criança. Todos os dias, dar amor, levar e buscar na escola. Mas hoje, né, nós entendemos, assim, nós que eu falo até toda a justiça, que as responsabilidades do filho é tanto do pai quanto da mãe. Não existe, eu tenho mais, você tem menos. Não, a responsabilidade é dos dois. Então a mãe tem que ser mãe e o pai tem que ser o pai. Já vamos entrar nessa responsabilidade, né, que é a pensão alimentícia que o Léo perguntou e acabei que eu cortei ele, mas foi bom, foi ótimo. Como que fica a questão da pensão alimentícia? Necessidade. Ela vale pro pai e pra mãe? Vamos supor. Vale. O filho tá comigo, eu posso falar assim, mãe, sua vez. Não, mas os dois. A responsabilidade de gerir a vida dessa criança, independente aonde reside essa criança, que a guarda legal hoje é a guarda compartilhada.
Muitas vezes as pessoas entendem que guarda compartilhada, assim, uma semana a criança está na casa do pai, outra semana a criança está na casa da mãe. Isso não é guarda compartilhada, É não uma é assim que loucura, funciona. né? Não, criança não é saco de batata, né, como eu costumo dizer. Então, o que ocorre? Os pais têm o dever de gerir e manter essas crianças, né? Então, nesse caso, a mãe tem que contribuir financeiramente, assim como o pai também tem que contribuir financeiramente para a criação, para a educação daquele filho, né? É dessa forma que funciona. Tá vendo que não é bagunçar? Porque, olha, tem gente que fala assim, vai pra casa do seu pai, menino. Aí vai pra casa do seu pai e eu vou pra festa, né? Tomar um e tal, curtir. E não é bagunçado assim. Não, os deveres, inclusive deveres e obrigações, são partilhados também. E não dá pra gente... A criança não come só, assim, meio período. Não. Né? Não é só comida Mas eu dei também. R$300, vamos supor, dei R$300 de pensão, tá bom. Não. Meu filho é assim não. que funciona. Não, mas ele não precisa de mais Dependendo nada. da necessidade Não, da doutora, criança. eu vou discordar da senhora aqui. Agora nós vamos discordar. Não. Porque meu filho não precisa de material escolar porque o governo dá. Ah. Meu filho, ele tá tomando leite, o leite é do peito, não precisa de mais nada não. Por que eu vou dar mais? Não, mas tem Não, as mas se eu der mais fraldas, tem a dinheiro, babá. se eu der mais dinheiro, A mãe vai pra usar, balada. a mãe vai usar pra comprar maquiagem. Como que fica essas Então, perguntas? vamos polemizar? Vamos polemizar aí. Então, olha só, a criança, ela tem a moradia que ela precisa, não sei se aquele lar que ela está é casa própria ou não. A energia daquela água também a criança utiliza. Às vezes utiliza até o telefone para poder dar notícias para o pai. Ela tem o condomínio, se for morar, né, em prédio, tem condomínio, tem gás, porque querendo ou não precisa daquilo. Então, a despesa às vezes precisa de pagar uma babá, porque a mãe também não é obrigada sozinha a deixar o filho com uma babá, então essa babá também é responsabilidade do pai, além da escola, além da atividade extra, se for um filhinho maior, né, que nem esteja ainda sendo amamentado, a atividade extra, academia, um esporte, aula de inglês, cursos, então isso também faz parte. E vai crescendo Você e tá vai vendo, né, aumentando. malandrão? Tá vendo, né, malandrão? Tá pensando que é só fazer o filho e largar aí no mundo? Gente, porque viver com... Não, é praticamente impossível, né, gente? R$300 para uma... Não dá. Porque às vezes você pensa, alimentos, Quando né? é 300, Hoje, quando a né? gente fala pensão alimentícia, o alimento não é só a comida, é tudo inerente à vida daquela criança. Então, eu vou falar de alimentos, eu vou falar de energia, de moradia, de escola, né, educação, Roupas. lazer, roupas e sapatos. Aí, retornando só um pouquinho, falando, a mãe também tem essa obrigação. Se caso essa criança, quem tenha a guarda, mesmo sendo compartilhada, mas ela more com o pai, porque hoje as coisas estão mudando. Sim. Existem muitos pais que estão hoje com a guarda dos filhos, com o lar de referência dessas crianças. Então, fazendo aquele papel de pai mesmo. Não que a mãe não esteja fazendo dela, mas por algum motivo, o lar de referência da criança é com o pai. Então, a mãe, de acordo com a renda dela, ela também irá pagar essa pensão alimentícia ao filho, que engloba tudo isso que nós já falamos aqui. E esteja com quem estiver, né, em casa, por exemplo, que você, a mãe ou o pai sabe, principalmente vamos focar na mãe, né? Sabe o que são os gastos. Óbvio que a mãe não vai ter coragem de comer na frente de uma criança e deixar ela sem. A mãe já tem esse cuidado. É o que a gente usa nessa questão universal, porque a mãe realmente já tem essa referência desse cuidado. Né? E então, dentro de um lar, você sabe perfeitamente, vocês sabem, né, como mulheres, como mães, o que é o que gera os gastos de uma casa. O pai, ele já tem essa questão, principalmente nessa questão de relacionamento que se rompeu, o pai já tem essa questão de ser mais o bom vivant. Se vocês estão se separando, quem está separando é o homem e a mulher. Não é o pai, não é a mãe. Então, o bem-estar, o maior patrimônio, né, o maior bem que você tem na sua vida são os seus filhos, são a sua prole. Então, qual o dever de vocês? Por amor, às vezes a gente releva. Então, essa criança tem que conviver com o pai da mesma forma que tem que conviver com a mãe. Não falar mal do papai na frente da criança, não falar mal da mamãe na frente dessa criança, porque a criança sente. Sim. Né? É verdade. E nós temos muitas dúvidas, gente, muitas dúvidas mesmo. Elas vão ficar aqui com a gente esses 3 blocos. É um programa especial realmente hoje aqui na telinha da TV Capital, mas nós vamos ter que ir no intervalo. Rapidão. Voltamos já. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira.
está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62 3088 3131. Quase que pirei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás para continuar esse bate-papo. Gente, nós já vamos direto, porque tem muitas dúvidas e o tempo é curto para a gente saber de tudo, né? Não fala pouco, você tá de cirurgia, então Léo. é o seguinte. Gente, mas o Léo conversa demais da conta. O que eu faço com ele mais não, gente? Olha, o objetivo desse programa é a gente, além de informar, é entreter, doutoras. E assim, estar do lado de vocês tão esclarecidas, não dá pra gente ficar lá falando só coisa séria, coisa ruim, pra falar a verdade, porque a gente tá lidando com a situação de crianças, de pessoas que abandonam, que acham que não é direito daquilo outro. Por que não sorrir junto com isso, né? E eu Porque- quero aproveitar e contar que eu tô tirando essa papada aqui, ó, que logo vocês vão ver. Vou ficar top capa de Viver Goiás. Bom, e tem todas essas questões de quem que paga o quê e tal, tudo mais, e herdeiros, né? Agora nós vamos entrar nessa questão de heranças. E eu tenho uma dúvida muito grande, doutoras, que é o seguinte. Vou casar. Beleza, mas Você já eu... fez seu testamento falar nisso? Não, vou deixar o quê, gente? Eu tenho uns boletos aí, quem quiser eu deixo tudinho pra eles. Boleto a gente não deixa. Vamos dividir pra doutora André? Ele doutora prescreve, Mônica? não é, A doutora? doutora Mônica Araújo aqui, ó. Doutora, quando a gente Porque morre... pra mim, não entendi. Porque... Quando a gente morre, a conta caduca, morre junto? Não, nada Não? disso. E quem que paga? O espólio. Os bens deixados pelo decújo. Me E conta. se não Ou bens deixou nada? deixados- não, popularmente falando, os bens deixados pelo falecido. E se não deixou nada? Aí, o credor, infelizmente, vai ficar... Problema no A Entendi. dívida vai pro céu junto. Entendeu? É, treino Aí o bonito resolveu casar, apaixonou e tal, tudo mais. Mas, assim, ele, a esposa, cada um tem seu emprego bonitinho. E beleza, depois que casou, o pai de um dos dois resolveu falar assim, ó, meu quintal é muito grande, dá pra construir uma casa. Não faz isso não, pra que morar de aluguel? Constrói lá. Construiu, beleza. Ponto 1. O casamento, depois de tudo bonito, casa bonitinha, 3 quartos, sala, copa, cozinha, tudo arrumado, eles resolvem separar. Certo. Ou o infeliz do pai de um dos dois resolve morrer. E irmão brota pra tudo quanto é canto. Certo. É direito de quem construiu nos fundos. O que é direito deles? O que é direito de quem está separando? São várias perguntas e Em várias uma só, respostas. numa lasqueira Então vamos só. começar do começo. Primeiro a gente precisa saber qual é o regime de casamento que foi escolhido. Vamos supor que no casamento, houve um pacto pré-nupcial e o casal resolveu casar com separação total de bens. Então, só lamento para aquele cônjuge que construiu e não, né, se o regime é separação total de bens, não tem o que falar. Agora, digamos que essa pessoa que se casou, ela casou na comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que tudo que foi adquirido na constância daquele casamento, ele tem que ser partilhado. Ah, mas como é que eu vou partilhar um imóvel que foi construído no terreno do meu sogro? É possível? É. Eu não vou conseguir partilhar o bem, mas eu vou conseguir partilhar aquele valor Que foi investido. que foi investido naquele imóvel. Então, no caso, digamos que a mulher ficou com a propriedade, né, com o bem, que era do pai, que pertencia à família dela, e houve a construção desse imóvel. Então, a metade daquele imóvel, da construção, não do terreno, da construção, a mulher terá que indenizar o ex-marido. Mas com os valores de 1990 ou com os valores de Não, com os valores 2023? atualizados. É E os justiça, irmãos? tem equilíbrio. Geralmente tem irmão. Tá, aí vamos entrar para uma outra situação. Uma coisa é partilha entre cônjuges. Cônjuges. Outra coisa é herança. Então, eu tenho um imóvel que pertence ao meu pai. O meu pai faleceu, deixou 2 herdeiros. Então, temos herdeiros. Tem que partilhar com os herdeiros. Se houver uma partilha amigável, é possível que se venda um imóvel, né, e faça a partilha. Ou é possível que uma parte Mas pode se um acordar... irmão construiu lá e o outro irmão não? O outro irmão tem mais direito que o irmão? Peraí, vamos lá, vamos começar do... Vamos. Tá. Eu acho que eu também embolei aqui, gente. Mas Você embolou muito. a casa do pai, o irmão foi lá, meu pai, vamos supor. Meu pai tem uma casa, eu fui lá e construí um barraco lá no fundo. Certo. Olha que coisa Meu pai feia, morreu, vamos falar o barraco. Meu pai morreu.
Aí meu irmão quer a parte dele lá da casa, mas Houve aí uma eu construí. valorização do imóvel, Sim. certo? Houve uma valorização daquele imóvel. Se a pessoa conseguir comprovar dentro do inventário que, de fato, houve uma comprovação de que ele investiu, né? Mas tem que ser comprovado, né? E a outra parte concordar, ótimo. Aquela cota à parte que ele investiu, ele vai receber uma parte maior. Se não houver uma concordância, vai ter briga na justiça e o juiz vai lá analisar o caso concreto. Vamos pegar um caso aqui que eu peguei de uma família onde justamente isso que você falou. O que aconteceu? O pai tinha 2 filhos, casado com comunhão total de bens. Deixou uma meeira, uma mulher, uma esposa, o autor da herança faleceu e deixou uma meeira, e 2 filhos. Um dos filhos foi morar com a mãe. Então, ele construiu uma outra casa no terreno. Sim. Certo? Então, aquele imóvel que na época valia 500 mil, pelo fato de ter construído um outro imóvel, ele teve uma valorização, porque houve reformas e ele investiu no imóvel. Então, no caso concreto, o juiz entendeu que aquele pedaço que ele investiu, ele teria que ser indenizado na partilha. Tá? No final, até foi feito um acordo nesse inventário. Mas cada caso é um caso. Então, o juiz vai analisar as provas, né, dentro dos autos para poder dar essa decisão. Agora, qual é o conselho? Não construa em terreno alheio, porque lá na frente você poderá ter Vai dor dar de cabeça. problema, né? Na dúvida, meu povo. Melhor não fazer. Não casa. Não, case. E falar em casar, sabe quem vai casar? Casa. Ó, Pra quem vai escolha um casar? regime bom para o casamento. E no Brasil tem muita dificuldade de documentar as coisas, né? Documentar antes da construção é interessante? Muito, importantíssimo. O que ocorre? Muita gente compra um imóvel, aí ele acha que aquele contrato de compra e venda do imóvel já é o documento dele, do registro, da propriedade. Ele tem a posse do bem, mas ele não tem a titularidade. Aí só é dono quem registra. Então, se você comprou um imóvel, o que você tem que fazer? Recolher os impostos, porque existe um imposto de transmissão, né? No caso, que é o ITBI. E você vai no cartório de registro de imóvel, vai registrar aquela compra. Porque quando você não registra esse imóvel, o que acontece? Você é dono? É verdade, né? E muita gente não sabe disso, né, doutor? Eu sou dona, tá. Você tem a posse do bem, mas se lá no registro do imóvel tiver o nome de um terceiro, vamos pegar um caso concreto, novamente aqui, que nós temos lá no escritório, meu e da doutora Mônica também, ela também tem. Casos de clientes que a gente regulariza os imóveis, por quê? Porque o cliente compra o imóvel, né? Tem aquele contrato bonitinho lá, contrato de promessa de compra e venda, não faz o registro e o antigo proprietário, né? Digamos assim, o proprietário falece. O que vai acontecer? Você não vai conseguir registrar. Vai ter que inventariar aquele imóvel para depois fazer o registro. Então, o valor que você vai pagar para legalizar aquele imóvel vai ficar muito mais caro do que se você fizer a coisa certinha. E não adianta, não tem como fugir disso. Esse é o procedimento, não tem nenhum caminho que faça curva em relação a isso. Então, o que a doutora Andréia falou agora, de registrar, de averbar junto à matrícula, é importante. As pessoas, às vezes, deixam de fazer porque os impostos, as custas disso são altas. Mas é muito melhor você juntar esse valor, fazer tudo corretamente para evitar problemas futuros. E é isso que, às vezes, o brasileiro não quer fazer. Aguarda, não, vamos esperar, é um valor alto, né? Todo mundo sabe que fazer uma escritura de um imóvel é um valor muito alto, mas é necessário, porque uma hora ou outra terá que fazer isso. Não tem como fugir. Tem aqueles infelizes que têm uma verdadeira fortuna, tá achando que é assim, blindado, né? Que um meteoro vai cair lá no outro canto, mas não vai cair nele. Por que não documentar tudo, né? Já tem uma questão de herança que eu quero falar, mas só no próximo bloco. Ah, meu Deus. Porque tem gente que não tem filhos, arruma esposa, arruma namoradinha aí, e depois como é que fica a herança? Mas nós vamos ver isso só depois do intervalo. Não sai daí não, gente, que tem muita dúvida. O pessoal fala assim, auxílio reclusão, o preso tem direito? Não tem direito? A família tem direito? O governo está pagando mais o auxílio reclusão do que o salário mínimo? No próximo bloco, fiquem ligadinhos. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Intacta Contábil, a evolução da contabilidade para o conforto e desenvolvimento do seu negócio.
62-3123-9921. WhatsApp 62-98167-9955. www.intactacontábil.com.br. Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias, das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras. Realizato Eventos. Empresa especializada em serviços de buffet para casamentos, formaturas e eventos corporativos. A melhor opção para o seu evento. Desde 2016, servindo experiências. Chefe Solange Souza. WhatsApp 62-99329-0707. Instagram, @Realizato Eventos. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, com o nosso bate-papo aqui. E como a gente prometeu no bloco passado, a gente falar de herança, que eu te cortei e ele brigou comigo no intervalo. Não, mas assim, tirando dúvidas. Então, nós precisamos documentar realmente, independente de ser uma pessoa que é pessimista, né? Vou documentar porque daqui 3 dias eu vou morrer. Não é isso. Tem que se fazer. Porque você fala assim, eu posso morrer daqui a 3 dias? Eu posso morrer daqui a 1 minuto. Então, é uma coisa que é imprevisível. A morte é uma coisa que todo mundo sabe que é certo. Né? A única certeza que o ser tem na vida. Exatamente. Então, se tem bens, regularize. Se tem bens, tem herdeiros. E se tem herdeiros conflitantes, faça um testamento, que não é caro fazer testamento. Tá? No Brasil, por incrível que pareça, no Brasil não é caro você fazer um Como testamento. é que se faz um Ué, então testamento? tem alguma coisa que não é cara naqueles países. Aí tem mais, pode falar até qual que é a porcentagem que a pessoa pode testar, porque ela não pode testar todo o seu patrimônio, havendo os herdeiros necessários, Isso que eu né, ia doutor? perguntar. Gente, eu tenho uma pequena fortuna, eu posso escolher para quem eu deixar. Não vou deixar para aquele meu filho rebelde, porque sinceramente só me deu desgosto. Não vou deixar para ele. Eu posso deixar pro meu cinegrafista? Ó, se precisar de ajuda, me chama. Como disse a doutora Mônica, no direito tudo depende. Mas veja bem, se você tem filhos, são herdeiros necessários. Então, você não pode ferir o que nós chamamos de ferir a legítimo, o direito da legítima, né, dos legítimos. Então, no caso, o cônjuge, eu posso pegar uma casa e doar 100% da minha casa, por exemplo, para minha namorada? Ia perguntar também. Não. Se eu for solteiro e não tiver herdeiros necessários... Herdeiros necessários é questão filhos. Filhos e e pais. esposa. A original, a matriz. Pais não é. Pai, mãe Não não é. necessariamente. Peraí. Os herdeiros necessários, os filhos. A esposa, dependendo do regime de casamento, ela poderá ou não ser herdeira daquela pessoa. E os pais, né, que são os ascendentes, também serão herdeiros necessários. Não havendo os filhos e não havendo os pais, aí sim, aí ele poderia E se a pessoa fazer o que ele quer do patrimônio. tem uma namorada de 10 anos e realmente eles não casaram, não têm filhos, mas eles ficaram por 10 anos, um morando na sua casa e o outro, ela na casa dela e ele na casa dele. Como que fica depois que ele morre? É interessante, né? Porque as pessoas acham que um namoro de 1 mês pode configurar uma união estável, que a união estável hoje é equiparado à comunhão parcial de bens. E às vezes a pessoa namora 10 anos, acha que tem união estável e não tem. Então tudo depende, né? A gente fala muito, o direito é algo que tudo depende. Sim, esses casos são analisados 1 a 1. E a união estável hoje, ela é caracterizada se a pessoa quer ou não constituir família, se ela tem aquela união de forma pública, duradoura. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho a intenção de constituir família com aquela pessoa. E constituir família não significa só ter filhos, né? Não é porque eu tô com ele porque eu vou ter filho. Não, a pessoa pode constituir uma família mesmo sem ter filho com aquela pessoa. E da mesma forma, dentro dessa união estável, eu posso só namorar. Às vezes existe ainda quem mora junto e não vive em união estável. Então, nós temos alguns requisitos que devem ser observados. Porém, o que o direito precisa para que todas as partes tenham esse conhecimento?
de provas. Tudo eu preciso provar. Não basta só eu falar. Então, às vezes o homem ou a mulher, vamos falar assim, bem numa paridade mesmo do homem e da mulher. Eu posso ter a união estável e não conseguir comprovar. Sim. Não é porque ele me adicionou ao plano de saúde que eu tive união estável. Então, eu preciso de uma série de fatores. Não é só uma... Ah, não, eu moro com ele. Só isso? Não. Ah, ele me pôs... Eu sou dependente dele. E o que mais? Então, a gente precisa de uma série de provas, de fatores para que eu possa comprovar. E vou dizer mais. Essa união estável, ela também pode ser comprovada não só em vida, após um término de um relacionamento. Ela também pode ser comprovada após a morte de um dos cônjuges. Por exemplo, doutora, aí teve esse relacionamento e tal, mas não houve morte. Mas aí o cara falou simplesmente, eu não quero mais, tá, eu vou embora, vou voltar para minha vida e tudo mais. Existe também margem na justiça para que entre, que a mulher possa se sentir assim, poxa, ele me enganou esse tempo todo. Posso entrar na justiça em função disso? Mas aí qual que seria o objetivo? Seria uma indenização porque ela foi deixada ou seria uma partilha de bens porque eles adquiriram bens na constância dessa união? Se eu fosse mulher, porque eu fui abandonada. Eu não ia aceitar. Mas eu Gente, então deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Casamento e união estável não é sentença de morte. Não é prisão. Então, o fato... Mas eu dediquei minha vida. E ninguém é obrigado a Quantas vezes eu fiz comida? Não. Ele ficou parecendo que ele pulou da novela mexicana lá desse tempo. Essa coisa de... Doutora, você não tá vendo o meu lado. Não, pois é, essa coisa assim é bacana, né? Ninguém é obrigado a viver com outro eternamente. Eternamente. Né? Ninguém tem essa obrigação. Então, isso por si só não gera indenização. Agora, veja bem, se você tem um relacionamento onde você está casado com uma pessoa e essa pessoa te expõe de uma forma que te deixa ridicularizada diante da sociedade e logo a seguir ela te deixa, aí sim cabe uma indenização. Mas o homem ele não vai expor a amante, não. Tá, mas e tem mais. Eu fui traída. Mas te gerou isso, algo à sua honra, à sua dignidade, foi prejudicado em alguma coisa? Não. Então, isso não vai gerar Então, um chifre bem feito não surte efeito nenhum. Pode ser que não. Tecnicamente, Depende. No direito depende. Meu povo. Tudo depende. Léo, nós estamos acabando já, o pessoal já está falando com a gente ali, mas eu preciso, porque eu chamei no segundo bloco, falei sobre o auxílio reclusão. Está todo mundo falando sobre isso. E aí, doutoras, o auxílio reclusão? A pessoa cometeu alguma coisa, um homem ou uma mulher cometeu alguma coisa, vai preso e tem esse direito ao auxílio reclusão, todos têm esse direito. É um salário mínimo realmente, fica para a família, o preso pega, o preso só fica com esse dinheiro, e a hora que ele sai de lá, ele pega esse dinheiro com juros, correção monetária, como funciona? Não é uma poupança, não. Agora é com a doutora Mônica. O crime é com a doutora Mônica. Eu não cometo crimes, né? Crime compensa. Em espécie nenhuma. Eu acho que não compensa. Embora algumas pessoas pensem de forma contrária, mesmo sendo no Brasil. Mas o auxílio reclusão, ele gerou muita fake news devido à questão da mudança de governo. Mas todos os anos a gente vê sempre isso. Se a gente observar, as pessoas querem acreditar na fake news, mesmo sabendo que não é verdade. Por quê? O auxílio reclusão, eu também tenho, tudo no direito, eu tenho séries de requisitos que devem ser cumpridos para que eu tenha direito a esse benefício. O benefício do auxílio reclusão, ele advém da pessoa que foi presa, porém não é a pessoa que foi presa que recebe. Ela está ali cerceada de liberdade, mas ela deixou, por exemplo, filhos menores ou incapaz, né? Porque às vezes pode ser um filho maior, porém incapaz. Então essa pessoa, por si só, ela não tem como ela se sustentar. Ela não tem. Então quem fazia isso? O pai. Mônica, é qualquer pessoa que foi presa? Não. Não é qualquer pessoa que foi presa. No Brasil, nós temos mais de 5 mil pessoas que estão presas hoje em cárcere. Então, todos essas... Que o povo acaba vendo nessas redes sociais e pensa assim, olha, você tá ganhando um salário mínimo, eu ralando o dia inteiro ganhando um salário mínimo, eu vou matar, roubar e vou pra cadeia. Isso, não, é tudo mentira isso. Por quê? Para que essa pessoa, para que os familiares, nem vou falar todos, porque tem esse requisito. Então, já é presumido o filho menor e o incapaz. Às vezes, e a esposa? Se a esposa for totalmente dependente daquela pessoa que está presa, sim, aí ela poderá receber. Né? Então, falei do incapaz e do menor porque já presume que ele não tem condições de se sustentar. Porém, qual que seria um dos requisitos principais?
Esta pessoa que foi presa, ela tinha que estar trabalhando com carteira assinada. Então, olha só, e aí ela tem que ser de baixa renda. Então, hoje saiu, ela vai receber R$ 1.754, eu acho que 18 centavos. Me corrija se eu estiver errado. Para cada menino, se eu tiver uns 5? Não. Se ele tiver 5 filhos menores, o valor vai ser dividido. Por quê? Porque ele já ganhava esse valor. Então, a pessoa tem que ser de baixa renda, não compensa. Por isso que todo mundo acha que tudo compensa, não compensa. A gente vai trabalhar que é melhor. Doutora, aproveitando, só para tirar uma dúvida aqui. No caso, quem tem MEI, também nessa situação, microempreendedor individual, ele também teria direito ou não? Baixa renda. Baixa renda. Tem que ser abaixo de R$ 1.754 e alguns centavos. Então, olha, eu recebo R$ 2.500 por mês. Eu sou de baixa renda? Não. Então, você vai ficar preso sem receber nada. Os seus dependentes não vão receber. Então, a qualidade de segurado a pessoa tem que ter. Então, um ano, no mínimo, um ano de carteira assinada, tá? Não são só 3 meses, não. Esclarecedor, né? Então, um ano, no mínimo, de carteira assinada. Mas eu recebi R$ 2.500, não vou ter direito. Eu recebia R$ 10.000 por mês, também não vai ter direito, não. Então, o salário desta pessoa, nesse último ano, vai fazer a média. Se a média dele estiver até R$ 1.754, os seus dependentes irá receber um salário mínimo. Não é os R$ 1.754. Gente, é tão interessante Tenho isso, mais de um dependente. Coisa, né? Então você vai dividir. Então ele tinha um filho com três mulheres diferentes. Então esse valor será dividido para os 3 dependentes. Então não é um salário mínimo para cada. Por quê? A lógica é, ele só ganhava, não era aquele salário? Então com aquela renda teria que sustentar todos. Não deu, Léo, você não deixou. E nós vamos agora para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, nós vamos chamar uma dica com o Dr. Daniel Porto. É isso aí, gente. Fiquem ligadinho aí nessa dica e prestem bastante atenção numa coisa. Pessoal, não dê ouvidos a fake news. Analise, veja as fontes, aí sim você tira suas conclusões. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, doutora André e doutora Mônica. Doutor Daniel, o que você preparou pra gente essa semana? Olá, voltamos com mais uma dica de saúde aqui no programa Viver Goiás e continuamos aí no Fevereiro Roxo. Hoje vamos falar da fibromialgia e, como diz aqui a nossa mensagem, o desafio de uma doença invisível. Por que uma doença invisível? A fibromialgia é uma doença que é um diagnóstico clínico. O que é isso? Infelizmente não existe exames que possam comprovar a doença. Ela é baseada através de sintomas. Como que a gente define a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença que causa dores crônicas, principalmente musculares, por todo o corpo, associado à fadiga, que é o cansaço, e alterações de sono e também de humor, como a depressão. Hoje em dia, podemos determinar a fibromialgia como dores no corpo todo por mais de 3 meses ou então dores em alguns pontos específicos. Hoje em dia, se determina que pelo menos 11 pontos em 13 pré-determinados pelos reumatologistas são suficientes para dar o diagnóstico de fibromialgia. É uma doença que assola as pessoas e que é extremamente prejudicial à qualidade de vida. As pessoas convivem com essas dores que muitas vezes não tem como se ter exames que comprovam. Então a fibromialgia é uma doença que muitas pessoas não levam a sério, né, e que deve ser sim valorizada. E você deve procurar ajuda ao médico clínico ou ao reumatologista quando sentir dores pelo corpo, né, em toda a área do corpo, principalmente muscular, que perduram por mais de 3 meses. Não está dormindo direito e ainda sofre de depressão, procure seu médico. Essa é a dica de hoje aqui no Viver Goiás. Goiás é bom demais. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Valeu, meu chapa! Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro! Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.
Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62 99843 2438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Instagram, @Volpe Fitness. Prêmio Mulheres Empreendedoras, o reconhecimento ao trabalho de mulheres que foram destaque no ano. Esse prêmio, que ainda mais um prêmio que significa muito para as mulheres, né? A gente poder estar fazendo parte disso é mais uma conquista para nossas vidas. Eu me considero uma mulher empreendedora há muito tempo, acho que desde 7 anos de idade, e agora com os meninos ainda, eu tenho mais força de vontade ainda para continuar trabalhando e continuar cada vez mais empreendedora. Tão feliz pela representatividade de uma apresentadora na TV. Quero agradecer o Breno Alves e o Leonardo Arruda. Parabéns, viu? Que vocês sigam homenageando mulheres pelo Brasil, pelo mundo. Mais sucesso. Um beijo, Goiás. Amo vocês. Informações pelo WhatsApp 62 3247 3647. Realização Grupo Viver Goiás. Que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, último bloco, Léo. Gente, por que foi o último bloco? Porque foi um tema muito interessante, vários temas em um só. Claro que não deu para ficar assim 100% claro. E as meninas vão voltar, olha, chamando as doutoras de meninas, elas vão voltar aqui no programa para a gente falar sobre outros temas que, inclusive, você pode mandar sugestões sobre isso. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher, né? Vários outros temas, gente, que são coisas assim, que é por direito e muita gente não sabe. É verdade. Vem aí o mês de março, né? Exato. É o mês dedicado à mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, vem Prêmio Mulheres Empreendedoras em março e a gente quer fazer aí vários programas assim, falando mesmo sobre essa situação que envolve mulheres e que está aí, todo mundo está comentando, inclusive deputados federais de Goiás que estão lá no Congresso, estão falando muito sobre essa questão da violência à mulher. Exatamente. Né? Léo, e vamos chamar uma dica? Opa! Vamos chamar uma dica com o Dr. Pedro Zunha. Manda aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui para falar sobre uma cirurgia que a gente fez essa semana, né? E o nome dela seria Sinus Lift, ou levantamento do seio maxilar. O que consiste essa cirurgia? Nós temos uma cavidade oca, chamada seio maxilar, presente no nosso crânio, né? É nessa cavidade que a gente tem sinusite, rinite, bronquite, né? E quando o paciente apresenta perda dentária a longo prazo, nós temos que fazer essa cirurgia, que consiste na abertura, retirada óssea, bem aqui na lateral da boca, levantar, expor a membrana, levantar essa membrana, instalação de enxerto, uma membrana para proteger esse enxerto e suturamos. Aguardamos 6 meses para que o organismo do paciente crie osso nessa região e aí sim podemos instalar um implante dentário após esse intervalo, né? Pessoal, essa foi a dica de hoje. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado, doutor Pedro. Mais uma participação importantíssima aqui no programa Viver Goiás. Seja sempre muito bem-vindo com essas dicas. É isso aí. Léo, no quadro Mulheres Empreendedoras dessa semana, eu bati um papo que a gente vai falar daquilo que todo mundo gosta, né? A beleza, a estética. Falou de beleza, falou da pessoa que vos fala, minha gente. E eu bati um papo com a doutora Samira Ribeiro. Ela vai falar sobre estética, vai falar um pouquinho como iniciou sua carreira. Opa. E aí, essa questão de harmonização facial, quem pode fazer, quem não pode fazer. Todo mundo pode fazer. Homens estão fazendo, mulheres estão fazendo. Então, um papo super agradável para tirar suas dúvidas. Então, bora ver. Bora lá. No quadro Mulheres Empreendedoras dessa semana, eu tenho a honra de bater um papo com a doutora Samira Ribeiro. Gente, a maior biomédica esteta do Brasil. E ela vem aqui compartilhar um pouquinho da sua história no programa Viver Goiás. Doutora Samira, seja bem-vinda ao programa dessa semana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutora, todo mundo já sabe, todo mundo comenta que
a maior biomédica esteta do Brasil está aqui em Goiânia. Como que iniciou essa paixão pela estética? Essa história é muito gostosa de contar, porque foi depois de uma falência, né, que eu montei um estúdio com salão, com estética e achei que só iria administrar. Uma falência de uma indústria e na minha família todas mulheres muito fortes e para você delegar eu tive que aprender e aí foi onde que eu me descobri. Eu falo que foi um processo de cura. Eu iniciei na estética há quase 20 anos atrás como massoterapeuta no início. E então, ali, aquele momento ali, ninguém entendia como uma dona de uma indústria, semi-joia, exportando para a Alemanha, estava ali fazendo massagem. Era muito pejorativo quando eu comecei, uma nova, né, e tudo. Sim. E foi onde que eu acho que eu me encontrei. E nisso eu fui buscar uma graduação nessa área. Como eu já era formada em contabilidade, pós-graduada em marketing, eu queria algo que agregasse, porque na parte de esteticista eu já fazia todos os procedimentos. E descobri a biomedicina, que ia agregar muito. Então há uma diferença da biomedicina e da esteticista? Sim, porque a gente tem um maior domínio, né, uma autonomia para fazer procedimentos e segurança, vai pela especialização, até mesmo desde a graduação, a questão de você saber não só dos exames, mas de anatomia, tudo que você estuda. E desde a graduação eu fui desenvolver tudo para a estética, até os meus professores ficavam rindo, né? Então, desde o início da graduação até pós a graduação, eu desenvolvi questão da estética. Porque tem que ter uma preocupação, né, doutora? Porque, afinal de contas, você está mexendo aí com a autoestima da pessoa, tanto do homem quanto da mulher, porque nós vamos chegar lá que o homem também está fazendo muito, né? Então, você está mexendo com a autoestima. Então, tem que ter toda uma preocupação, somente quando vai mexer no rosto da pessoa, Sim, né? eu falo que é algo muito sério, porque é sonhos, é autoestima, é a primeira coisa que a pessoa vê, né? Ele visualiza. Então, ali, hoje, há quase 20 anos que eu tenho de estética, eu sei de histórias, foram histórias de superação junto, de vivência, de curas de traumas, de casamento. Então, sim, eu tenho tantas histórias, todo mundo fala assim que eu deveria fazer um livro. E na biomedicina, quando eu fui a virada de chave, foi o primeiro curso de toxina botulínica, eu vi que eu tinha um dom, porque é mais do que... Acho que não é só eu, ali é um conjunto, porque tem que ter ali aquela gotinha que a gente fala que é Deus, né? É verdade. E aí eu vi que o meu dom não é, através da estética, proporcionar esse alívio, essas curas, sonhos. Então, assim, já teve de eu realizar uma rinomodelação e várias pessoas se emocionar, tanto mães de adolescentes. Então, isso é muito gratificante para mim. O que me foca hoje, o que eu gosto muito, o que eu trato, é a questão do resultado. Eu não gosto, eu venho de uma estética somente de combos, de pacote. Estética não é isso. A estética, ela vem para o equilíbrio da saúde que traz o belo, aquele projetar o interior. Então eu gosto da naturalidade, de entregar saúde para o meu paciente, que a estética é consequência. Sim. E nós temos que focar em uma estética de resultado, não uma estética de venda, não é uma estética de dinheiro. Esse é o grande diferencial. E eu acho que é por isso que eu tenho conseguido tantos resultados, não só nos meus pacientes, nos procedimentos, mas também em questão dos alunos, né? Então, já ministrei para vários alunos, inclusive médicos, doutores. Então, assim, isso é muito gratificante. Inclusive, você faz cursos, dá cursos também, né? Tem sim, cursos. Sim, tem um instituto, né, SR, que eu ministro cursos de especializações, imersão, clínica. Estamos indo muito forte agora esse ano, estou estruturando para o online, porque já... Estou crescendo, né? Cresceu então muito, né? O online. Vai crescer bastante, então é muito interessante isso. Doutora, uma coisa assim que a gente está quase terminando esse momento aqui no quadro Mulheres Empreendedoras, harmonização facial virou o queridinho das celebridades, né? Muita gente que está no país inteiro vem de fora para fazer com a senhora. Como é que funciona isso? Todo mundo pode fazer? Ou existe um estudo no rosto da pessoa? É aquilo, todo mundo pode fazer? Sim, mas não é todo o procedimento que deve ser feito. Aí vem todo um projeto, uma avaliação, tem que ter o visagismo do profissional, né? Então tem todo um conjunto. Eu falo que é o tripé da saúde da Organização Mundial, né? Que é ver a questão de saúde, não só de medicamentos, mas da saúde social e psicológica também desse paciente, que é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado,
porque às vezes o paciente busca algo que não está no procedimento. Sim. Mas a harmonização pode ser feita? Sim, mas tem que todo um profissional e fazer essa avaliação e poder mostrar e fazer todo esse projeto. É muito importante. Gente, a partir da próxima semana, a doutora Samira vai estar aqui com a gente com um quadro de estética e beleza, falando tudo. Ela vai poder explicar um pouquinho mais sobre cada procedimento, né, doutora? Isso mesmo. Cada coisa que você de casa deseja fazer, às vezes nunca teve coragem, ela vai tirar as dúvidas aqui e você pode procurar lá também, que o Instagram está aqui na telinha. Doutora, para a gente terminar o quadro dessa semana, tantas mulheres que estão aí nesse mundo como empresárias ou tentando abrir sua própria empresa. A gente faz todos os anos uma entrega do Prêmio Mulheres Empreendedoras, em valorização mesmo à empresária. Que recado a senhora deixaria para essas mulheres? Olha, eu gosto muito, eu falo que o grande diferencial no mundo, né, a mulher gere, então nós temos um poder de fazer uma diferenciação. Então o meu recado é de parabéns, continue, porque é assim que a gente constrói uma sociedade diferente, porque é a partir dos filhos, da criança, que a gente vai fazer toda a diferença. E hoje a mulher faz diferença não só nisso, mas também no mercado de trabalho. Então, o meu recado é continue, porque esse é o caminho. É verdade. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Para a gente vai ser uma honra tê-la aqui ensinando a gente mais um pouquinho. E às vezes a gente tem um medozinho lá de fazer, eu tenho certeza que você vai nos orientar e a gente vai ter essa força para ir lá, porque é preciso, né? Autoestima. É isso mesmo. Hoje a gente está aí no mercado, a mídia social nos cobra um pouquinho, é foto, é vídeo toda hora, e não tem nada melhor do que você olhar no espelho e sentir bem e gostar do que está vendo. É isso aí. Muito obrigado. E nós vamos para o intervalo e voltamos já. Voltamos aí para o outro estúdio. É isso aí. Léo, e eu estive lá na Câmara Municipal de Goiânia, onde a FIEP, que é a Faculdade de Saúde Visual, ela realizou uma palestra gratuita para a solenidade de abertura da primeira turma de bacharel em ótica e optometria da FIEP. Opa! E aí eu tive lá, bati um papo com os professores, fui conhecer mais um pouquinho desse curso. Vamos ver? Bora ver, gente. Segura aí. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Goiânia porque a FIEP, ela está realizando aqui o primeiro curso, que é a aula inaugural do curso de optometria em Goiânia, no estado de Goiás. Nós vamos saber tudo sobre esse curso. E aí, eu devo procurar só oftalmologista? Não devo? Como que funciona esse curso? A FIEP está oferecendo para você esse curso técnico, esse curso de graduação, e você vai ver como que funciona tudo. A palestra já está acontecendo aqui na Câmara Municipal, todos do ramo de ótica estão aqui participando, e se você tem curiosidade e quer saber como funciona, vem comigo que eu vou mostrar para você. Gente, aqui do meu lado agora o professor Yuri, ele que é o palestrante da noite, ele vai falar pra gente o que cada pessoa que veio aqui hoje na Câmara Municipal de Goiânia, nessa primeira turma da FIEP, o que eles vão receber aqui, o que eles vão ouvir e o que o curso te espera aí. Você tem dúvida? Já te falei, só procurar a FIEP que você vai saber tudinho. Professor, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Muito obrigado a todos. Hoje a gente está aqui na Câmara Municipal de Goiânia junto com a FIEP, para poder divulgar um pouco do que é optometria. Muita gente não sabe o que é optometria. Eu sou especialista em optometria comportamental, que estuda todo o comportamento do sistema visual. Hoje a gente vai estar falando muito sobre isso, sobre como funciona o nosso sistema visual para a educação, principalmente das nossas crianças. A FIEP também oferece o curso de pós-graduação em neurooptometria, que é justamente a minha área, que é onde a gente vai estar estudando todos os processos de aprendizado das crianças, que isso é muito importante. Hoje a gente vai debater esse tema aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Primário. O que é esse atendimento primário? É aquele atendimento que a gente vai no profissional para buscar qual é o problema de visão que eu tenho. Porque eu vejo embaçado, ok. O que causa esse embaçamento? É um defeito refrativo, ou seja, é um óculos? Pessoal, aqui do meu lado agora eu tenho a honra de bater um papo com a Carla Mota. Ela é diretora, fundadora da FIEP. Gente, ela vai falar um pouquinho dessa faculdade aí pra gente e vai contar também da importância de ter especialistas nessa área da visão. Carla, seja bem-vinda ao programa Viver Goiás. Que honra você, goiana, vindo de Salvador e inaugurando aqui essa primeira turma da FIEP aqui no estado de Goiás, né?
É uma grande honra, né? A FIEP é uma faculdade específica na formação acadêmica na área da saúde da visão. Então, nós temos cursos técnicos, superior, pós-graduação, todos eles na área da visão. O que a maioria das pessoas precisam entender, Breno, é o seguinte: tudo que nós aprendemos, 80% é responsabilidade da visão, né? Nós temos 5 sentidos e 80% de como eu me equilibro, como eu aprendo as coisas do mundo, interpreto, né? Vem da visão. Nossos olhos pegam a imagem, joga para o cérebro e o nosso cérebro envia como se fosse uma central de comando, envia para o nosso corpo. E o que acontece na sala de aula? As crianças, quando elas vão aprender, algumas que apresentam um déficit de aprendizagem, uma dificuldade, logo é diagnosticado como TDAH, ou autismo, ou hiperatividade, ou dificuldade de aprendizagem. Só que 80% desses casos é um problema da visão. Então, essa criança ela só vai descobrir que ela tem esse problema na visão lá na sua fase adulta. A hora que alguém estiver enxergando alguma coisa, ela não estiver enxergando. Normalmente é assim, né? Então, tem várias tecnologias, várias inovações. E o estado de Goiás vai ser o primeiro estado que vai ter um profissional habilitado na optometria desportiva. Sabe o Cristiano Ronaldo, Breno? Sim. Então, um dos segredos do sucesso dele são as terapias visuais. Então, ele tem um personal da visão. E aí, nós, a FIEP, trazemos aqui também para o Brasil a primeira pós-graduação de optometria desportiva. E o Goiás, o time do Goiás, né, foi contemplado, nós demos uma bolsa para um dos treinadores do Goiás. Ele já é nosso aluno, já se matriculou. E o Goiás vai ser o nosso primeiro aluno que não é optometrista, que é de outra área. Ele é aberto para fisioterapeutas, para outros profissionais que trabalham com o desenvolvimento do corpo humano. Fala para o público que está assistindo e que tem interesse, quer fazer, quer saber mais como que funciona o curso, eles podem entrar em contato com quem e onde? Olha, eles podem entrar diretamente no nosso site, né, faculdadesfiep.com.br. Aqui em Goiânia, nós temos uma atuação em parceria com a Celso Lisboa, né? No nosso Instagram também, @fiep.ciep. E aí você envia uma mensagem por nós, tem o Fale Conosco lá, que você vai ser atendido por um dos nossos times. Vai ser um enorme prazer. Nós estamos muito felizes de estar aqui. E nós do programa Viver Goiás estamos muito felizes também de poder compartilhar com o nosso público essa informação importantíssima. Sucesso para vocês, se tiver novidade, conta aqui pra gente. Com certeza, eu que agradeço e nos colocamos à disposição de toda a rede de vocês, todos vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado a todos aí da FIEP que nos recebeu com muito carinho. Muito obrigado mesmo. E é interessante mostrar isso, que, gente, é possível sim você estudar e saber mais um pouquinho. O pessoal de ótica que está vendo o programa Viver Goiás, saber que existe realmente um curso em Goiás que vai ajudar a cada um de vocês. O que é muito importante, né? Ótica. Sim. O ótico, tá, gente? O olhar. Tudo tem que ter um estudo, tudo tem que ter uma preparação. E pegando, gente, essa oportunidade, você já sabe, né? Quer levar o programa Viver Goiás na sua empresa, no seu evento? Só chamar, nós estaremos lá. O WhatsApp tá aqui na telinha, chama a gente aí que nós vamos aí, viu, gente? Isso aí. Aniversariantes da semana, a gente não pode terminar o programa sem desejar parabéns. Parabéns mesmo. E amanhã, 13, é aniversário do meu sobrinho Luan. Parabéns, Luan. Parabéns, Luan. Tio te ama. E também amanhã, 13, é aniversário daquela coisinha mais linda que Deus me deu. Que é meu pititiquinho cachorrinho, o Brad. Gente! Parabéns, gente. Cachorro bebê. Também faz aniversário. Com certeza. Então, 12 anos, 12 né? anos, 12 anos. Cara, 12 anos. E você que tem um bichinho aí, gente, ama. Porque é uma coisa assim que... é uma sinceridade muito grande. Brad, sucesso, meu amigo. Beijo, bebezinho. E no dia 15 é aniversário do Leonardo Cenografia. Opa, Léo, tudo de bom pra você, sucesso. E também no dia 15 é aniversário da chiquérrima Silvana Massi. Silvana, um grande abraço, luxo, sucesso, tudo de bom. Dia 16 é aniversário da Cíntia Cruvinel. Cíntia, tudo de bom, pastora Cíntia. Pastora Cíntia. Tudo de bom, sucesso, que Deus abençoe. E também no dia 16 é aniversário da cerimonialista Juliana Castro. Juliana, saudade de você. Juliana que já fez o Prêmio Mulheres Empreendedoras. Também já foi homenageada. Sucesso, Ju. Sucesso. Dia 18 é aniversário da minha comadre, cantora, tá cantando divinamente aí nos bares, Ana Cleude. Ela tá cantando lá no The Pub Bar, no setor União. Isso. Um abraço pro pessoal do The Pub Bar e um abraço pra você, Ana Cleude. Sucesso, tudo de bom. E logo, logo ela vai estar aqui cantando com a gente. Com certeza. Gente, esses foram os aniversariantes da semana. Parabéns, que Deus abençoe cada um de vocês. Tudo de bom. E aproveitando, meu povo,
Tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana cheia de sonhos. Que esses sonhos também possam ser realizados. Muita paz no seu coração, tudo de bom. Até domingo que vem. Até domingo que vem, que Jesus abençoe sua vida. Beijos. Tchau, tchau. Eu me descobri artista no Goiás. Não acreditei, pensei não ser capaz.